Sou a doutora Isis, cardiologista, e ajudo a reduzir os seus riscos de infarto. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre como melhorar a sua circulação sanguínea. Bom, para melhorar o nosso fluxo sanguíneo, a gente pode tomar medidas como, por exemplo, de elevar as pernas, até mesmo fazer exercícios de baixo impacto, como uma caminhada. Se você já passou por um quadro de inchaço ou até mesmo dor latejante ou alteração na cor da pele das suas extremidades, como por exemplo os braços e as mãos ou a perna e os pés, isso pode indicar um problema vascular que muitas vezes pode ser até um problema grave. As complicações da circulação sanguínea, elas podem variar desde uma varize simples até mesmo com trombose ou feridas graves devido a alterações vasculares e até necessidade de amputação. Então é muito importante você ter um acompanhamento médico, especialmente um vascular, vai saber te orientar mais específico para saber analisar melhor o seu caso. A circulação é muito importante porque ela influencia muito na sua qualidade de vida. Então, se você tem dor, por exemplo, ao caminhar, isso pode ser um problema de má circulação e trazer limitações no seu dia a dia e te atrapalhar nas suas atividades diárias. Os problemas da circulação, elas podem ser relacionados a problema nas artérias ou nas veias. Os problemas arteriais, nos vasos arteriais, seriam naqueles vasos que levam oxigênio para as nossas extremidades, para as pernas, para as células dos pés. E isso seria devido a uma obstrução de placas de gordura que atrapalha o fluxo sanguíneo. E os problemas nas veias seriam problemas nos vasos que carregam o fluxo sanguíneo de volta para o coração. Nesses casos, quando a gente tem insuficiência venosa crônica, as válvulas que estão dentro das nossas veias, elas funcionam de forma ineficaz e não ajudam nesse impulsionamento do sangue de volta ao coração. E isso acaba gerando um aumento da pressão nas extremidades, nas veias da perna e gerando o próprio inchaço. Existem casos de insuficiência venosa que a gente nem varizes apresenta. E existem casos que a gente apresenta sintomas, né? E esses sintomas de alarme, para a gente ficar alerta, são, por exemplo, dor ou fraqueza muscular, um peso nas extremidades, pesos nas pernas, ou até mesmo alteração da coloração da perna, inchaço e até mesmo as veias, né, grandes e evidentes. Independente de você ter um problema de doença arterial periférica, né, problema nas artérias, ou uma insuficiência venosa crônica, um problema nas veias, você pode se beneficiar de medidas simples e naturais que eu vou te dar agora. O exercício físico. Então, o exercício físico ele pode ser extremamente importante para melhorar a sua circulação. Até mesmo nos casos em que você tenha limitação, como por exemplo dor de joelho ou dor nas costas, e precise fazer um exercício mais leve, mesmo assim ele vai trazer benefícios para melhorar o seu fluxo sanguíneo. Uma caminhada, uma hidroginástica são exercícios, por exemplo, de baixo impacto. E mesmo assim, eles trazem benefício. Por quê? Porque durante o exercício, a gente libera uma substância chamada óxido nítrico, que ajuda a relaxar esses vasos sanguíneos. Eles causam vasodilatação e isso melhora o fluxo sanguíneo. E uma outra questão seria o melhor condicionamento dos músculos. Seria a gente fortalecer a nossa musculatura periférica, como por exemplo a musculação, porque as nossas veias, elas impulsionam o sangue venoso de volta ao coração com a ajuda da contração muscular. Então, é muito importante você ter também uma boa musculatura, principalmente das pernas e da panturrilha, para ajudar a melhorar a sua circulação sanguínea. Se você já tem indicação de usar uma meia de compressão, uma meia elástica devido a algum problema venoso, isso não contraindica você fazer exercício. Você pode realizar normalmente seu exercício usando a sua meia de compressão.
Mude a sua dieta. Então, quando a gente tem uma alimentação inadequada, a gente tem uma tendência a ter sobrepeso e obesidade. E o sobrepeso e a obesidade, eles aumentam a resistência do vaso para trazer de volta o sangue ao coração. E isso atrapalha a sua circulação sanguínea. Então, além do peso, existem algumas orientações específicas de dieta, como, por exemplo, se alimentar com pouco sal. Então, se você fizer uma restrição de sal, isso vai ajudar você a não reter líquido, porque a retenção hídrica, ela ajuda a aumentar a pressão sanguínea e também aumentam as chances de inchaço nas pernas. E outra dica seria aderir à dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta muito saudável para o seu coração. Então, a dieta do Mediterrâneo, a gente ingere pouca quantidade de carboidrato, prefere ingerir carnes magras como o peixe e o frango e pouca quantidade de carne vermelha, prefere grãos integrais e também grande quantidade de frutas e verduras. Mantenha as pernas elevadas. Manter as pernas elevadas é uma boa regra para quem tem principalmente insuficiência venosa crônica. Então, nessas situações, o ideal é a gente manter as pernas elevadas acima da altura do coração, da altura do quadril, para ajudar no retorno venoso, no retorno do sangue de volta ao coração. Eu sei que pode parecer confuso a gente indicar fazer exercício físico, ficar muito tempo em pé e ao mesmo tempo também indicar elevar as pernas. Só que é muito simples. No exercício a gente libera o óxido nítrico que vasodilata e melhora a circulação. E quando a gente está parado, a gente não libera essa substância. Então, no repouso, o fluxo sanguíneo tende a ficar na periferia e já tem que vencer a gravidade. Então, o ideal, quando você está em repouso, é você elevar suas pernas acima da altura do coração para ajudar a sua circulação sanguínea. Parar de fumar. O cigarro contém nicotina, que é uma substância que causa estreitamento dos vasos, e isso diminui o fluxo sanguíneo. Até mesmo os cigarros eletrônicos devem ser evitados, porque eles também causam efeitos negativos, mesmo tendo uma quantidade menor de nicotina. Além disso, qualquer tipo de inalação de fumaça, eles podem piorar a sua tolerância ao exercício, também atrapalhando a sua circulação. Então, se você tem dificuldade de parar de fumar, procure um bom profissional de saúde para te ajudar nesse processo. Uso de meias de compressão e meias para diabetes. As meias específicas para diabetes são meias largas e macias, para evitar feridas, né? Principalmente nesses pacientes diabéticos que já têm neuropatia periférica. Então, eles têm uma sensibilidade reduzida e não sentem feridas. Por isso, a importância dessas meias que evitam feridas, evitam machucar. E as meias de compressão, que são meias com um componente elástico, que ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir as chances de acúmulo venoso, né, e de inchaço nas pernas. O importante é você passar num profissional médico para avaliar se você precisa de algum desses tipos de meias específicas que possam ajudar no seu caso. Independente desses esforços naturais serem úteis para você ou não, é muito importante você passar por um médico para que ele avalie a necessidade de medicações contínuas. Então, as medicações, elas podem ser, por exemplo, o uso de estatinas, que são remédios que ajudam a controlar o colesterol, por exemplo, nos casos de doença arterial periférica, em que você tem obstrução de placas de gordura nas pernas que causam as suas dores, essa medicação seria válido nessa situação. Ou, por exemplo, antiplaquetários são medicações que afinam o sangue, assim como anticoagulantes. Ou também medicações que são vasodilatadoras, como o cilostazol. Ou então medicações para controlar a sua pressão arterial, ou medicações também para controlar a sua diabetes ou pré-diabetes, que estejam piorando a sua circulação periférica. Então, nessas situações, é importante um acompanhamento médico, principalmente com o especialista, que é o médico vascular.
Nos casos mais graves, é necessário um acompanhamento com o médico vascular para que ele avalie se vai ser necessária até mesmo cirurgia, em que a gente necessita de recanalizar um vaso obstruído na perna, ou até mesmo remover coágulos ou procedimentos para varizes. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!